Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CartCast. Hoje vamos falar sobre a advocacia extrajudicial com Candice Benevides. Seja muito bem-vinda, Candice. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu amei a iniciativa do CardCast, sempre acompanho e é uma felicidade imensa estar aqui com você hoje. É um prazer em recebê-lo. Vamos aprender mais ainda com você. O que te levou a atuar na área do direito notarial e registral? Nossa, essa é um questionamento assim interessantíssimo, porque eu sempre fui uma apaixonada pelo direito, assim. A lei em si, ela me encanta de fato. Então, durante a faculdade, eu sempre fui apaixonada pelo processo em si, né, do direito. E quando eu comecei a estagiar, eu vi que na prática não era bem assim. A realidade dos fatos, né? Na verdade, a realidade do que a gente via na faculdade era muito diferente. E, e aquilo ali começou a me desanimar um pouco, e eu via que a gente não conseguia aplicar o direito de verdade. Foi quando eu comecei a trabalhar em cartório e a minha visão assim expandiu, porque eu realmente conseguia ver o direito sendo praticado, um direito célere, um direito seguro para as partes. Então, aquilo ali me encantou. Então, nossa, é isso aqui que eu quero para a minha vida, o direito extrajudicial. Porque realmente a gente atendia a população, conseguia resolver o problema para a pessoa e tinha um retorno. Era muito gratificante. Isso tudo em 30 dias, o que infelizmente no judiciário a gente não consegue hoje. Você também atua como vice-presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Ceará. Isso. Atuou também como assessoria jurídica, no caso, nos cartórios. Eu atuei durante 6 anos como substituta de cartório. Certo. Então, eu tenho essa vivência, como a gente fala assim, no dia a dia, do lado de cá do balcão. Lado de dentro do lado de dentro do balcão. Então, tive essa prática durante 6 anos, que eu pude aprender bastante. E foi uma vivência, assim, espetacular para a minha profissão. E agradeço bastante isso, porque foi a base para eu poder atuar na advocacia extrajudicial. E a comissão, como é que funciona o trabalho de vocês? Essa frente que a OAB, né, separou advogados, né, uma equipe para poder militar, se preocupar com essas causas do direito notarial e registral. Como é que funciona? Conta para a gente. A Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Ceará é uma comissão recente, mas é uma comissão muito preocupada com a capacitação do colega. O Dr. Sávio, que é o nosso presidente, é uma pessoa que pensa muito à frente. Então, ele sempre quer que o colega esteja bem capacitado, que esteja bem informado, que esteja seguro da sua prática. Então, a gente promove várias palestras, vários cursos para deixar esse colega mais seguro de atuar no extrajudicial, porque, infelizmente, na faculdade a gente não tem contato com o direito extrajudicial. A gente tem contato ali muito mais com o direito imobiliário, mas ele é mais voltado para direitos reais, mas a prática do direito registral e notarial a gente não tem. Então, a comissão ela trabalha justamente para capacitar o colega advogado para atuar na área extrajudicial. Isso é importante, né? Essa preocupação Bastante. da OAB em capacitar e melhorar cada vez mais o atendimento à entrega dos advogados cearenses para os serviços do extrajudicial. Candice, você disse que trabalhou, né, como substituta por 6 anos, que é uma experiência considerável como substituta, mas ali já formada em direito, já atuando dentro do mundo jurídico. Aí eu te pergunto, essas causas hoje, você como advogada, já do lado de fora do balcão, quais são as causas mais recorrentes que você tem de demanda? O que leva o usuário a procurar o extrajudicial e por quê? Pronto, as causas mais corriqueiras, né, do extrajudicial que o advogado tem que participar por obrigatoriedade da lei é uso capião, divórcio, dissolução de união estável, inventário, acredito que eu falei todas, e adjudicação compulsória. Então, a gente é obrigatório o advogado atuar nessas demandas, mas é muito importante que o advogado também esteja ali como orientador jurídico em outros momentos, como, por exemplo, para assessoria de uma compra e venda, para assessoria de um testamento, para regularização de uma nota de pendência. Então, o advogado ele atua como
um assessor jurídico das partes, como um orientador e muitas vezes como mediador entre o cartório e o cliente, porque o cliente ele não sabe dos ritos do cartório. E o cartório também não tem a obrigação de entender as pessoalidades ali do cliente. Então, o advogado vem realmente como um mediador entre as partes. Por isso que é tão importante a atuação do advogado no extrajudicial. Dessas causas que você citou, todas elas são obrigatórias a presença do advogado, ou seja, no extrajudicial, pela legislação, alguns atos são obrigatórios a presença do advogado. Isso. Né? Em relação ao divórcio, como é que você tem tratado isso no seu escritório? A questão também de algumas demandas que você vê com mais frequência. Como é que tem sido essa experiência e como isso tem sido resolvido no balcão? No divórcio, é sempre muito sensível, porque por mais que seja um divórcio amigável, como a gente fala, sempre tem ali uma parte mais sensível, então você tem que cuidar ali dos clientes, fazer uma mediação entre o cartório e o cliente, e é importante que a gente saiba que no cartório você não pode fazer divórcio quando a pessoa está grávida ou quando existem filhos incapazes, exceto se você tratar da guarda e da pensão alimentícia diretamente no judiciário e depois fazer o divórcio no cartório. Eu, pessoalmente, não vi essa situação ainda. Mas outros serviços que o advogado não é obrigado a constar no ato, que são muito corriqueiros, é a nota devolutiva. Por exemplo, no meu escritório, a gente recebe muitas notas devolutivas para assessorar o cliente a regularizar. Como é que acontecem essas notas? O cliente recebe por exemplo, vamos dar um exemplo prático. O cliente faz a prenotação de uma escritura no registro de imóveis e, por algum motivo, deu pendência. A gente chama que foi expedida uma nota devolutiva. Então, às vezes, o cliente, por muitas vezes, na verdade, o cliente não sabe resolver aquelas pendências. Então, ele contrata um advogado especialista em direito notarial e registral para resolver aquelas pendências. Então, para os colegas que têm interesse em atuar no extrajudicial, é um excelente produto para você vender. Ele é tão recorrente lá no escritório que a gente já vende ele realmente como um produto de estoque, né, como a gente fala no comercial, porque ele é tão corriqueiro que não dá tempo para a gente ficar precificando casa a casa. Então, a gente sempre vende ele como produto. Em relação à nota devolutiva, a nota devolutiva é quando o usuário vai até o cartório e ele quer determinado serviço, só que ele está faltando com alguns documentos, alguns pré-requisitos. E aí a nota devolutiva ela é expedida nessas situações em que é elencado documentos pendentes para a realização do ato. Em relação ao inventário extrajudicial, que eu acredito que você deve receber muitas demandas em relação ao inventário, que se torna um ato mais prático, mais célere, né, em relação ao judicial. O judicial tem importância incontestável, mas o extrajudicial, por ter uma demanda inferior ao judicial, que é abarrotado de outras demandas, que são muitas, se faz necessário esse cuidado em relação à entrega de documentos. E é interessante, muitas vezes, você fazer o inventário extrajudicial se tem concordância dos herdeiros. Né? Eu queria que você explicasse melhor para aquele que está escutando, que quer, de repente, que tem um patrimônio de uma pessoa que faleceu e os herdeiros querem dar entrada nesse inventário e resolver. Por onde é que começa? O que é que eles têm que organizar de documentos? Quais são as dicas que você dá? O primeiro passo é você pedir uma certidão negativa de testamento. Ah, mas eu tenho certeza que papai não deixou um testamento. Mas você tem que solicitar essa certidão de testamento. Você solicita por meio da busca de testamento.org e lá você vai colocar a certidão de óbito, o RG e o CPF da pessoa que faleceu e a plataforma vai te informar se ele deixou ou não o testamento. Quando você tiver essa informação, é importante que você procure um advogado especializado em direito de sucessões, em direito notarial e registral, porque ele também tem uma base boa para fazer um inventário extrajudicial. O que eu falo muito para as pessoas é que não adianta você procurar um advogado especialista em direito do trabalho para fazer o inventário. Por quê? Porque quando você está doente do coração, você não procura um ortopedista, você procura um cardiologista. Então, cada profissional, ele desempenha uma área própria, né? Ele tem ali
que eu posso falar? Uma área específica de atuação. Então, o segundo passo é sempre procurar um profissional especializado em direito de sucessões ou em direito extrajudicial. Importantíssimo. Depois você vai reunir toda a documentação que você tem de bens da pessoa que faleceu. Ah, Candice, mas eu não sei quais são as matrículas do imóvel do meu pai. Não tem nenhum problema. Existem plataformas geridas pelos cartórios que você consegue consultar ali todos os bens que a pessoa tinha antes de falecer, enfim. E acredito que, munido disso, você entrega a documentação para o seu advogado e ele vai conseguir apresentar aquilo no cartório. A questão de competência do inventário, você pode fazer o inventário em qualquer cartório do Brasil, desde que você obedeça certas regras de competência. Por exemplo, se você for fazer o inventário em outro estado, você vai precisar ali de uma procuração específica para aquele ato, mas se você for fazer o inventário onde a pessoa faleceu, você tem a competência do estado inteiro para fazer e você pode fazer por meio da plataforma do notariado. Então, é muito interessante essa regra de competência porque você pode escolher o cartório que melhor lhe atender. Porque hoje eu vejo muito que os cartorários são empreendedores. Então, existem cartórios excelentes e você está ali com a opção de escolher qualquer cartório. Pronto. Então, a questão da competência territorial, o usuário tem essa liberdade, né, dentro do Estado. Outros serviços também, e você pontuou um fator muito importante, que é a questão da especialidade. Muitas vezes, nós, quando vamos procurar um médico para cuidar do nosso coração, a gente não vai procurar um fisioterapeuta. Exato. A gente não vai procurar um pediatra. Eu vou procurar um especialista em coração. Então, a importância de se procurar um especialista em direito notarial, registral, em direito das sucessões é exatamente essa, porque ele já tem a habilidade técnica para apresentar a solução daquele problema. Porque, com todo respeito, muitas vezes, aquele que não tem habilidade técnica, ele pode ter a melhor boa vontade de resolver o problema, mas muitas vezes ele vai complicar, embaraçar mais ainda o processo. Concordo. Né? Ao invés de uma situação ser célere, ela vai se tornar demorada, né? Vai causar alguns transtornos. E muitas vezes acho que mas o cartório dificultou. Não. Muitas vezes faltou realmente a apresentação de documento que é exigido na lei. Exatamente. Não é verdade? Dentre esses outros serviços que a advocacia extrajudicial é competente em realizar, tem a atribuição de realizar, a questão da adjudicação compulsória, Candice. Existe muita demanda no seu escritório? O que é que você pode falar? Quais são as situações que esse instituto vai entrar? O que é que vem trazer de benefício para quem procura esse instituto? Pronto. A adjudicação compulsória é só você imaginar a seguinte situação: contrato de gaveta. Você fez um contrato ali particular e simplesmente a pessoa ficou de assinar a escritura, posteriormente sumiu. Você não encontra mais a pessoa. A adjudicação compulsória vem justamente para isso, para sanar essa falta de assinatura do vendedor. Então, você não fica mais ali naquele limbo, com aquele... Daí que surge a expressão contrato de gaveta. Você tem um contrato na gaveta, você não consegue resolver, você vai deixando, vai deixando. E a adjudicação compulsória vem justamente para sanar esse erro. Ela sempre existiu no judicial, mas agora no extrajudicial, a gente consegue, sim, finalizar essa demanda. E é interessantíssima a adjudicação compulsória, porque a gente nem tem ideia da quantidade de contratos que existem de gaveta. Então, os colegas eles estão entendendo como é que ela funciona, né? Os cartórios eles estão recebendo os requerimentos. Existe ainda uma falta de comunicação entre o advogado e o cartório, porque o colega ele não é tão especializado ainda na adjudicação compulsória. Então, a gente está tendo notícias que está tendo muitas notas devolutivas, mas acredito que, com o passar dos meses, as dúvidas vão ser sanadas, os colegas vão se especializando e vai rodar muitos contratos realmente registrados, validados, e vai dar assim, um boom na economia, porque tem muito contrato de gaveta. Qualquer pessoa conhece alguém que tem um contrato lá encostado que nunca conseguiu regularizar. Pronto. Mais uma fala que demonstra a importância da preparação do advogado para esse atendimento.
Muitas vezes você é bom em determinada área, mas na outra. Isso serve para todas as profissões. A importância, porque essa comunicação de cartório e advogado, ela tem que ser uma comunicação harmoniosa, porque nós, tanto os advogados como os titulares de cartório, eles estão ali para resolver problemas. E, assim, o nosso propósito, trazendo esse gancho da questão da desjudicialização, o extrajudicial tem um papel fundamental para a sociedade, que é trazer o serviço de forma célere, a entrega mais rápida e muitas vezes com o menor custo. Isso. Porque tempo é dinheiro. Se eu ingresso na via judicial, muitas vezes por existir um litígio, uma situação que eu mesmo causei e compliquei, você vai ter mais tempo e você vai, com certeza, gastar mais valores para poder resolver a situação, porque vai ser necessário talvez chamar mais um profissional, despesas inúmeras que vai depender de cada caso. Então, essa importância dessa comunicação, como é que você vê essa comunicação de advogados e cartórios? Né? Essa comunicação, essa questão desse link, que é uma espécie de parceria que eu digo no sentido de ter essa comunicação respeitosa, da questão da habilidade técnica, de você atender o advogado, atender as exigências que são da lei, né, o que é exigido nessas notas devolutivas, realmente é respaldado em fundamentação legal. Como é que você enxerga essa parceria, essa comunicação com advogados e cartórios? Olha, ela ainda é um pouco difícil, certo? Porque o que acontece? O que é que eu enxergava quando eu era funcionária de cartório? Existe, infelizmente, colegas que eles não sabem demandar na área do extrajudicial. Eles não têm conhecimento técnico, infelizmente. Então, o que é que a gente fazia muito? Dava determinada orientação, dava determinada nota de pendência e eles não sabiam resolver. E aí eles diziam que era muito burocrático, enfim. Só que a gente dá a nota de pendência com a fundamentação legal. E você, quando quer dar uma entrada nos campeões judicial, você não vai no juiz e diz, olha, o senhor é muito burocrático, viu? Eu não quero entregar o mapa com as coordenadas já referenciadas. Eu não faço isso no judiciário, mas eu acredito que no cartório, como há essa proximidade entre o registrador e o advogado, acaba que o colega confunde muitas coisas, né? Ele acha que é um processo burocrático, mas, em contrapartida, apenas ele não sabe como apresentar aquela documentação. Então, é muito importante que haja capacitação do colega para atuar no extrajudicial, né? O conhecimento ele é importantíssimo. E uma coisa que eu lembro bastante de um advogado, quando eu era funcionária de cartório, que ele era muito solícito, muito educado, e ele era o advogado que mais sabia de direito notarial e registral. Então, aí eu percebi que quanto mais capacitado você é, mais fácil fica essa comunicação. Porque se eu chego no balcão do cartório e a funcionária fala, olha, você precisa apresentar isso, isso e isso, e eu tiver capacidade técnica de falar com a educação, olha, isso aqui não é necessário, eu também tenho essa legislação. Então, a conversa ela fica muito mais agradável entre as partes. Diferente do que você dizer que não concorda porque você não concorda com a nota de exigência. Então, isso não tem sentido. Então, eu acho que, assim, quanto mais os advogados se capacitam, mais fácil fica a comunicação entre as partes. Infelizmente, eu vejo muitos advogados destratando os funcionários, porque eu estou quase todo dia dentro de cartório, né? Entregando documentações, enfim. E, infelizmente, a gente vê muito esse cenário. E, geralmente, são com os funcionários, né? Ninguém chega para o tabelião, porque são várias camadas para você chegar até lá. Então, eu acho que, primeiro, para ter essa parceria, essa via de mão dupla, é necessário conhecimento, capacitação, educação, cordialidade entre as partes, né? E, assim, eu sempre falo, se algum colega for desrespeitoso, liga para a OAB, para o Comitê de Ética, para falar, para a OAB ter acesso a apurar o caso. Ao mesmo passo, falo para o advogado que se acontecer alguma coisa, procure a Noreg, fale o que aconteceu. Então, sempre uma via de mão dupla para que se haja harmonia, né? Parceria, porque a gente precisa do cartório, entendeu?
porque a gente precisa que os processos andem com mais rapidez. Porque se a gente transformar o cartório numa litigância, vai virar o judiciário, aí ninguém resolve nada. Isso. E assim, como você falou agora, a questão da capacitação, do respeito, da urbanidade entre os colegas, eu acho que independente da profissão, é importante demais. No momento que você está ali, como você disse, a proximidade do balcão ali, que deixa o tabelião do lado, o advogado do outro, muitas vezes não é limitado, não é respeitado uma exigência que é legal, né, que está dentro dos nossos códigos. Né? Então, eu acho que, às vezes, são casos pontuais. Nós temos muitos advogados preparados, e agora com a comissão recente, Comissão de Direito Notarial e Registral, que está aí para dar todo o suporte, né, para os advogados que atuam no extrajudicial. Isso é importante porque melhora a comunicação. Exatamente. Nós temos uma entrega de um serviço mais capacitado, né, e isso engrandece tanto a categoria dos notários e registradores, como também a categoria dos advogados. Dentre esses serviços do extrajudicial, nós temos falado muito da questão da mediação e da conciliação, que é algo importantíssimo. Além desses atos que são praticados, a advocacia também está sendo muito demandada. Fala um pouco para nós a questão da mediação e da conciliação. A mediação e conciliação, alguns cartorários, eles já têm a competência de ser conciliadores e mediadores. Então, você tem ali algum processo específico que você pode fazer uma mediação e conciliação sem ir para o judiciário. Agora, dentro das normas que já existem, uma coisa muito interessante é a anuência de confrontante. Às vezes, em processo de retificação diária, um confrontante não quer assinar, e aí o registrador ele pode marcar uma audiência, no caso de conciliação e mediação, para que as partes se entendam entre o requerente da retificação e o confrontante. E por muitas vezes ele consegue ali em uma conversa fazer com que as partes concordem com aquele material técnico, sem precisar ir para o judiciário. Então é interessantíssima a mediação e conciliação. Que é uma via de comunicação que tenta... É mais uma alternativa de diálogo, né, que nós também temos na via judicial, que eu sou encantada pela mediação e a conciliação. Direito de família é importante. Pelo viés da importância que se tem, né, o diálogo. Isso. Muitas vezes a gente consegue resolver algo no diálogo, na compreensão, no respeito mútuo, na questão do respeito dos direitos e deveres de cada um. E a mediação e conciliação ela veio para isso. E ela já começou a mostrar resultados dentro mesmo no pedido no caso de uma divergência entre confrontantes, como você muito bem trouxe. Em relação à advocacia extrajudicial, a questão de consultorias, você falou que também tem a questão da nota devolutiva, que é essa manifestação do cartório quando não atende todos os requisitos, questão de documentos, né? Quais os serviços, além da uso capião, a adjudicação compulsória, a questão do divórcio, como é que vocês tratam as outras questões em relação à consultoria da advocacia extrajudicial? Vocês atuam também só para os usuários, você atua também com os cartórios, porque cartórios grande, médio, grande porte, que é uma demanda extraordinária, existem assessores jurídicos ali naquele cartório. Fale dessa importância dessa assessoria jurídica dentro dos cartórios. A assessoria jurídica dentro dos cartórios é importantíssima, porque ali o tabelião ele tem a opção de ter operadores do direito, advogados especializados em direito notarial e registral que vão auxiliá-lo nas demandas, que são muitas. Então, os registradores e tabeliães que têm essa condição financeira maior, porque infelizmente a maioria, né, não tem, eles contratam assessores jurídicos externos para que eles possam juntos, né, prestar um melhor serviço para o cliente. Agora, outros serviços que os advogados da área extrajudicial podem fazer, né, falando para os colegas que têm interesse em iniciar nessa área, é assessoria na compra e venda. Como é que essa assessoria acontece? Seu cliente quer comprar determinado imóvel. Como é que você entra como advogado para assessorar? Você pede a matrícula daquele imóvel, você vai realmente verificar se o imóvel consta
a área real, se lá, vamos supor que seja um terreno, na matrícula tem que 150 metros quadrados, mas na realidade tem dizendo que é 180, ali você já vai oferecer para o seu cliente uma assessoria de retificação de área. Você vai ali analisar se o proprietário é mesmo a pessoa que é o vendedor, então você trabalha nessa assessoria. Então, tudo isso você pode vender para o seu cliente como assessoria jurídica, para facilitar a vida dele. E uma coisa muito legal também, que a gente lá no escritório faz planejamento sucessório, né? E eu estou apaixonada pela DAV, que é a Declaração Antecipativa de Vontade. Então, um serviço que você pode vender para o seu cliente, que é muito interessante. Que nele o cliente vai falar quem ele quer que cuide dele quando ele estiver acamado ou incapacitado de alguma forma. Ele não vai ser o curador, mas sim o cuidador dele. Quem ele confia para cuidar dele em um momento de enfermidade. E, para quem não sabe, a consulta da DAV ela é pública na Sensec. E o que é que acontece? Eu acredito que vai acontecer que no momento que aquela pessoa sofrer a enfermidade, o médico vai consultar diretamente na plataforma. Ele vai dizer, opa, o paciente deixou uma pessoa para cuidar dele. Então, é ele que vai tomar ali as decisões por ele. Por exemplo, quando ele for, se vai ou não para a UTI. Porque, infelizmente, quando a pessoa está com enfermidade, você tem várias coisas para decidir. Aí, às vezes, o irmão quer decidir pelo outro. E aí, se os pais já deixarem aquilo ali já determinado por uma DAV, então facilita a vida de todo mundo. Você falou da questão da assessoria, só voltando um pouco, Claro. da compra e venda. Perfeito. E nós sabemos da importância desse negócio jurídico ser feito com muita cautela, porque, infelizmente, hoje em dia, pessoas se utilizam de meios fraudulentos, de certidões falsas, e essa assessoria que vocês dão para o usuário, que vai fazer uma compra e venda, é de extrema importância, porque a gente sabe que existem situações, documentos que não é do dia a dia da pessoa, que tem uma certa dificuldade. Então, você ter esse cuidado de, na hora de fazer a compra e venda do seu imóvel, você ter uma assessoria, alguém que vai te orientar, que você tenha a segurança que aquele documento é um documento autêntico, causa uma estabilidade na própria relação jurídica. Exatamente. E voltando agora, pontuando que você falou sobre planejamento sucessório, que você consegue até indicar quem vai ser o seu cuidador, né? Nem curador, né? Nem questão de curatela, nem de tutela. Né? É questão mesmo de cuidador. Quem vai ser aquela pessoa que vai estar comigo na UTI, eu queria que você explicasse melhor quais são as situações em que eu posso incluir nesse planejamento sucessório, como é que eu posso iniciar, por onde é que eu começo, se um dia eu quiser fazer um planejamento sucessório, da minha casa já começar com algumas consultas, o que é que você indica para os usuários? O que é que eu indico para você se você quer fazer um planejamento sucessório hoje? Verifique o que você já tem de bens e para quem você quer deixar. Quem você quer proteger? Quem ali você acha, na sua perspicácia, que vai cuidar de você na sua velhice? Então, você tem que assegurar aquela pessoa. Porque se você não fazer o planejamento sucessório, os seus bens vão ser divididos igualmente. Então, o primeiro passo para você fazer um planejamento sucessório é fazer um testamento. Então, você pode se dirigir a um cartório de notas da sua confiança e fazer um testamento público, dizendo, olha, 50% dos meus bens eu quero deixar para determinada pessoa. Você pode fazer isso. Eu quero fazer uma DAV. Eu posso fazer isso. Eu quero fazer um planejamento sucessório doando 50% da minha legítima. Eu posso fazer isso. Então, são vários processos que você pode ali já começar a fazer seu planejamento sucessório, que é interessantíssimo. É assim, o ato que eu mais acho bonito, desde quando eu trabalhava em cartório até os dias de hoje, é o testamento, porque você está decidindo alguma coisa para depois da sua morte. E raríssimas vezes um testamento é questionado, tamanha a força jurídica do instrumento. Então, assim, a leitura do testamento é uma coisa linda. Acompanhei um caso esses dias de uma senhora totalmente lúcida,
fazendo seu testamento, eu disse, meu Deus, que coisa linda, né? Que realmente você vê o direito assim sendo exercido. E a DAV, que é essa novidade, a DAV, que é essa novidade de você escolher quem que você quer que cuide de você. Geralmente, um filho seu é mais cuidadoso do que outro, e você sabe disso, mais carinhoso, mais paciente, vai ter um trato melhor com os médicos. Então, você pode ali escolher. Então, são disposições para quando você não estiver mais aqui, no caso de testamento, ou que você estiver no momento de enfermidade, convalescência, que você pode fazer no extrajudicial, sem falar para ninguém. Você vai lá, com o tabelião da sua confiança. Se você precisar de uma assessoria jurídica, você procura um advogado especializado para te dar essa orientação, mas são coisas totalmente simples de fazer, que, se bem planejadas, vão evitar conflitos familiares enormes. Candice, em relação ao planejamento sucessório e ao regime de bens, Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco, porque muitos perguntam, mas eu tenho uma união estável. Eu vivo com o meu companheiro já há 5 anos, mas ele é separado de fato da primeira esposa, e aí eu tenho direito, ele faleceu, como é que eu faço, por onde eu começo? Eu casei com ele em 1960, antes do regime legal, em 1977. Eu queria que você explicasse e diferenciasse cada regime e a repercussão dele na própria partilha e no testamento. Pronto, perfeito. Quando a gente pensa em testamento, você sempre tem que lembrar que você pode deixar 50% de tudo que você tem para uma pessoa. Pronto. 50% ali você já fique tranquilo que você pode reservar para quem você quiser. Regimes de bens, de uma forma simples do que está valendo hoje, não vamos comentar do que vai ser mudado. Comunhão parcial de bens. Você é casado, em comunhão parcial de bens, tudo que você adquiriu na constância do seu casamento, 50% vai ser do seu cônjuge. E os outros 50% dos seus herdeiros necessários, caso você tenha filhos. Esse mesmo raciocínio vai se aplicar para o seu inventário. 50% vai ser do seu cônjuge, 50% dos seus herdeiros necessários. Na questão da comunhão universal de bens, ali no inventário vai se respeitar a ameação da mesma forma e os 50% dos herdeiros necessários. Candice, mas eu sou casada no regime da separação total de bens. Aí o seu cônjuge a regra de hoje, vai entrar como herdeiro como os outros, né? E é até reservado para ele 1/4. Então, olha a necessidade de um planejamento sucessório, porque às vezes a pessoa casa em regime da separação total de bens achando que ela está ali protegendo todos os bens dos filhos, né? Porque é muito comum hoje. Eu construí um patrimônio durante 50 anos e vou me casar agora, mas não quero que a pessoa tenha direito, vamos supor, porque eu quero que fique para os meus filhos. Então, você tem que ver que quando você morrer, a pessoa vai ser sua herdeira de toda forma. Então, é necessário que você faça um planejamento sucessório adequado para que você reserve para quem você quer os direitos adequados. Certo. Então, assim, é importante que o usuário tenha noção que a repercussão que tem em cada regime de bens. Isso. Na hora que você casa, você pode fazer essa opção. Na hora do casamento, você tem lá. Muitas vezes já é colocado no automático, só que tem que ter o cuidado da escolha. Não, coloca o regime parcial. Coloca o regime parcial, muitas vezes não tem noção da repercussão. Isso. E a gente sabe, olha, é muito nobre a questão do testamento, de você pensar em algo, de como vai ser dividido quando você não estiver mais aqui. E é uma questão também até de resguardar direitos. Não é você beneficiar, eu vou fazer isso para fraudar esse patrimônio, porque o instrumento vai estar sendo usado de forma errada. Exatamente. Porque ele veio para causar segurança jurídica, para te trazer tranquilidade. E o testamento é isso. A questão do planejamento sucessório, que é um assunto que vem sendo muito debatido, essa novidade também que a gente abordou aqui, a questão da declaração. Essa declaração, o usuário que está nos escutando agora, ela pode ser feita pela plataforma,
Explica melhor para a gente, Candice. Ela pode ser feita pela plataforma do notariado. Eu entendo, pela regra de competência, que tem que ser um cartório do domicílio das partes, porque ela não envolve nenhum bem imóvel. Né? Mas aí você tem que perguntar para o tabelião da sua confiança qual é o entendimento dele de competência. Porque existem algumas regras específicas no provimento 143, né, do CNJ. Mas, de toda forma, você pode sim fazer pelo notariado. Na minha concepção, tem que ser qualquer cartório do seu domicílio. Por exemplo, eu moro aqui em Fortaleza, eu tenho que fazer em qualquer cartório de notas de Fortaleza. Então, é só você ligar para o cartório, mandar a documentação, indicar quem será o seu cuidador, e você ainda pode indicar um segundo cuidador, caso dê errado com o primeiro, Deus me livre. E você faz a documentação, coloca o documento na nuvem, porque ele é eletrônico, e ali ele fica salvo. Você entrega uma cópia para o primeiro cuidador, e ali ele vai estar resguardado para entregar para a equipe médica quando for necessário. Pronto, vamos pensar que eu indiquei um cuidador que, de repente, era uma pessoa amigável, um parente que eu tinha confiança, e, de repente, no decorrer dos anos, eu tenho algum problema, alguma situação que me afasta dessa pessoa que era da minha confiança. Eu posso fazer essa alteração, Candice? Pode sim. Esse caso da primeira e segunda opção é para em caso de impossibilidade. Nesse caso, é só você refazer a sua DAV, né? Você revoga aquela e refaz uma nova. Porque a opção do primeiro e segunda, caso a pessoa também esteja em estado de enfermidade, aí a equipe médica vai diretamente para o segundo. Entendi. Porque até como você não vai ter como falar, né? Que você vai estar inconsciente. E com as alterações do Código Civil, como é que você vê isso? Essas alterações para a advocacia, para as demandas, né, do trabalho de vocês como advogados do extrajudicial, você vê como algo positivo, algo que veio para revolucionar, que veio para facilitar? Qual a sua opinião, de forma geral, em relação ao... Você se sinta à vontade para aquele assunto que você achar mais conveniente, Claro. Passar para nós e dar a sua opinião. Eu acho que vai confundir mais o direito sucessório, né? Desculpando aos especialistas, né, que estão lá reformando, mas eu acho que quando vem uma estabilidade, vem uma mudança dessa gigantesca. Mas a gente está aqui para se capacitar e atender da melhor forma, né, de acordo com o código. Mas eu acho que ele vem muito para bagunçar mais o direito sucessório, assim. Mas... Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Candice, eu gostaria de agradecer a sua participação. Tá? Com muita alegria que a gente recebe os colegas advogados. Para aqueles que não sabem, a maioria dos que são titulares foram advogados, né? Atuaram como advogados, outros pelos 10 anos, né, que o edital exige, mas a maioria, uma boa parte, é de advogados. A gente tem um respeito pela classe, um respeito pela OAB, né? A importância dessa parceria, dessa comunicação saudável, né? A questão do zelo no diálogo, da capacitação. Muitas vezes, como você mesmo diz, a proximidade muitas vezes faz com que o outro não enxergue a importância do trabalho de quem está por trás do balcão. Né? Isso são casos pontuais, mas, infelizmente, isso eu estou falando de maneira no âmbito nacional. Né? O nosso Ceará tem excelentes advogados. Sim. A OAB Ceará vem exercendo um papel importante na sociedade. Né? E, assim, essa iniciativa da comissão, você deve enfrentar muitos desafios também, como vice-presidente, que é um cargo que tem mais responsabilidade. E, assim, é um motivo de alegria recebê-la aqui. Sinta-se convidada já para outros episódios, para a gente falar sobre determinados assuntos. Depois que tiver já sancionada a questão da reforma do Código Civil, a gente conversar detalhadamente sobre o que foi alterado, né, o que mudou, que é importante. A nossa atividade, como a gente fala, é um provimento por dia. O que é o provimento? O provimento é um regramento de determinado assunto. E isso vai alterando, e a gente tem que estar sempre estudando, sempre se preparando para fazer a melhor entrega para os nossos usuários, que são aqueles que vão atrás de resolver seus problemas, e nós temos o dever de estarmos preparados para atendê-lo.
né? E isso é importante demais, e é importante que a gente tenha essa parceria, esse trabalho, né, esse trabalho harmonioso, que é da advocacia extrajudicial, que é aquele profissional que é exigido por lei, né, em determinados atos, a comunicação e a capacitação. Então, tem tudo para dar certo. Com certeza. Né? Gostaria, se você quiser fazer suas considerações finais, você fique à vontade. Muito obrigada novamente pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Queria falar também para os colegas advogados que a área do direito extrajudicial é maravilhosa, ela está começando aqui no nosso estado, então tem muitos lugares para ser ocupados. E eu espero que vocês olhem com bons olhos para a advocacia extrajudicial, vão para a nossa comissão. Nós temos reuniões todos os meses voltados com cursos para capacitação. Basta você nosso Instagram da comissão, que é @CNR. Então, acho que é Comissão de Direito Notarial e Registral, são as iniciais. Você vá para a comissão, vá para a OAB, lá a gente tem todo um suporte para você, a gente está aqui para te ajudar, principalmente o jovem advogado que está um pouco perdido, né? Saindo da faculdade, é um excelente ramo para você conseguir trabalhar e ter bons honorários. E é isso, gostaria de agradecer novamente o convite. E o extrajudicial é maravilhoso, sou apaixonada. Obrigada, Candice. Obrigada. E vamos chegando ao final de mais um episódio do CartCast. Até mais!